Irmã Françoise, Padre Bernard, minhas queridas irmãs, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Já faz algum tempo que não tivemos a oportunidade de nos reunir. Tinha planejado vir aqui 3 vezes no início do ano passado. 1º de janeiro, 2 de fevereiro e 25 de março. Mas a pandemia do Covid-19 mudou os meus planos. Um outro imprevisto me impediu de vir em Paris no dia 2 de fevereiro deste ano. Agora, finalmente, posso passar este tempo com vocês. Proponho abordar 2 assuntos hoje. O primeiro, a realização da sua Assembleia Geral. E segundo, falar de alguns ramos da família vicentina. Após o término da minha intervenção, gostaria de dar-lhes, no tempo que restar, a ocasião de fazer-me algumas perguntas ou comentários. Espero que eu não seja muito longo para que tenham tempo para isto. Como sabem, vocês tiveram uma maravilhosa Assembleia Geral em outubro e novembro do ano passado. Houve uma atmosfera muito participativa e pacífica, o que permitiu um diálogo frutuoso que resultou num projeto do documento Interassembleia, o qual o Conselho Geral terminou a sua elaboração. Sei, no entanto, por experiência, que muitas vezes o que está longe dos olhos está também longe do coração. Passaram-se vários meses desde o encerramento da Assembleia e muitos outros eventos aconteceram. É possível que não se lembrem muito bem desses dias maravilhosos em novembro. Seria lamentável se esquecêssemos todos os esforços colocados na preparação e condução desta Assembleia. Felizmente, todas receberão oportunamente o documento Interassembleias, que a irmã Françoise disse que todas receberão em breve o documento. Este documento servirá de base para elaborar os seus projetos provinciais e os projetos comunitários. Assim, durante os próximos 6 anos, terão diante de si os resultados produzidos pelos membros da Assembleia. É uma graça que a Companhia tenha colocado em prática esta excelente dinâmica para assegurar que os esforços feitos e as decisões tomadas na Assembleia Geral não sejam postas de lado ou negligenciadas. Permitam-me simplesmente encorajá-las a manter vivo o espírito da Assembleia. Em particular, peço-lhes que continuem a concentrar-se nos 4 temas que marcaram de forma especial os intercâmbios que aconteceram, isto é, os direitos humanos e o desenvolvimento integral dos mais abandonados da sociedade,
a salvaguarda da casa comum, o viver juntas em comunidade fraterna, a transmissão da fé e dos valores cristãos às novas gerações. Estes temas são muito importantes, não somente para a companhia, mas também para toda a igreja e para a sociedade em geral. Como expressei na minha conferência de abertura da Assembleia Geral, o primeiro tema sobre os direitos humanos e o desenvolvimento integral dos mais abandonados da sociedade toca a própria essência da nossa vocação, o serviço de Cristo na pessoa dos pobres. No entanto, é muito desencorajador constatar as necessidades dos pobres e não ter condições de respondê-las como gostariam de fazer. Neste caso, são obrigadas a continuar fazendo o que se pode e colocá-los nas mãos de Deus. Foi o que fez São Vicente quando não pôde aliviar o sofrimento dos galerianos, como desejaria. Eu cito: só posso ficar profundamente aflito com o imenso sofrimento dos pobres escravos e com a minha incapacidade de conseguir algum alívio para eles. Que Deus tenha piedade deles. Embora muitas vezes vocês não se sintam capazes de aliviar o sofrimento dos mais necessitados, cada uma deve, no entanto, continuar se esforçando para ajudá-los a encontrar meios para saírem da pobreza. A mudança sistêmica é uma excelente ferramenta para conseguir isto. Utilizando-a, vocês ensinam aos pobres a ajudarem-se a si mesmos, a responder às suas próprias necessidades, a saber onde buscar ajuda. O mais importante ainda é ensinar-lhes as melhores formas de defender os seus direitos e de procurar justiça no que diz respeito às suas necessidades e circunstâncias. A salvaguarda da casa comum é um tema muito querido ao Santo Padre, tanto que 5 anos depois de ter elaborado a sua primeira encíclica, Laudato Si, ele propôs uma plataforma de ação de 7 anos para avançar em direção à ecologia integral. O cuidado da casa da criação é de responsabilidade do dicastério para o serviço do desenvolvimento humano integral, mas a plataforma de ação tem o seu próprio website. Vocês podem encontrar Laudato Si, Ação Plataforma.org, que oferece recursos para as comunidades e indivíduos participem da ecologia integral. Como todas sabem, problemas não faltam no nosso planeta. Para além das mudanças climáticas, podemos citar a guerra, a pobreza, o racismo, a desigualdade, a injustiça e muitos outros. Seria difícil de destacar um deles como o problema mais crítico. Contudo,
Ele disse que a mudança climática é o mais crítico, uma vez que afeta todos os seres vivos. E se não forem tomadas medidas suficientes em escala global, dentro desta década, poderemos chegar a uma situação sem retorno. É por isso que a salvaguarda da casa comum e a ecologia integral devem ser abordadas aqui e agora. Não esqueçamos que a mudança climática afeta cada vez mais os nossos irmãos e irmãs pobres e vulneráveis, do que aqueles que se encontram em boa situação. Como servas dos pobres, certamente querem cuidar da nossa casa comum, porque ao fazer isso, cuidam também dos mais pobres da sociedade. Os membros da Assembleia Geral também trabalharam o tema do viver juntas em comunidade fraterna. Todos nós somos conscientes do desafio que isto representa. Dizemos que podemos escolher os amigos, mas não os nossos familiares. Nós que vivemos em comunidade também não podemos escolher nossos co-irmãos e co-irmãs. Neste sentido, podemos nos encontrar com uma mistura de personalidade e de culturas numa determinada casa. Cada vez que uma nova pessoa chega nesta casa ou a deixa, a situação muda. É preciso tempo para construir relações e tornar uma comunidade local unida. Santa Luísa e São Vicente tiveram uma proposta para que isso fosse possível. Durante uma reunião do Conselho em 1647, Santa Luísa propôs a São Vicente: Meu pai, resta agora falar-lhes algo sobre a maneira de nossas irmãs agirem entre si. Não vos parece bom que seja proposto que tenham todos os dias algum tempo para estarem juntas, uma meia hora mais ou menos, para contarem-se mutuamente as coisas que tenham feito, as dificuldades que encontraram? E planejarem juntas o que tem para fazer? Ele respondeu: Oh, meu Deus, é preciso uma grande comunicação de uma com a outra. É preciso que tudo seja dito umas às outras. Isso une os corações e Deus abençoa os conselhos que assim são recebidos, de forma que os trabalhos melhoram. Todos os dias, durante o recreio, podeis dizer: Minha irmã, com quem vos encontrastes? Hoje aconteceu-me isso. O que vos parece? Tal atitude torna a conversa tão agradável que nem podeis imaginar. Ao contrário, quando cada uma faz suas coisas à parte, sem nada dizer, as outras, tudo se torna insuportável. Assim, pois, minhas filhas, é preciso que nada se passe, nem se faça, nada se diga, sem que os saibais uma e outra. É preciso, é necessário ter essa mutualidade. Da sua parte, Santa Luísa tinha também uma sugestão que poderia ajudar a promover a harmonia numa comunidade.
Em 1652, foi estabelecido na Polônia o primeiro grupo de irmãs. 3 anos depois, 3 outras irmãs foram enviadas para se unirem a elas. Luísa lembrou o primeiro grupo. Minhas queridas irmãs, com frequência me dissestes que não formais senão um só coração entre as 3. Em nome da Santíssima Trindade, a quem honrais e deveis honrar, peço-vos dilatá-lo e que nossas 3 irmãs possam entrar nesta união cordial, de tal sorte que não se possa distinguir quais são as 3 últimas. Asseguro-vos que elas partem na disposição de querer agradar somente a Deus. Todas sem apego a seus próprios interesses, nem a sua própria satisfação. Como vós, minhas queridas irmãs, a natureza não deixa de, às vezes, oferecer, mesmo aos mais perfeitos, ocasiões de luta. Porém, sabeis que isso é prova de fidelidade das pessoas que querem ser totalmente de Deus. Não vos espanteis, pois, com isso, queridas irmãs. Nesses momentos é que o nosso espírito deve mais generosamente elevar-se para, apesar da natureza, fazer atos de alta virtude, com humilhações imediatas, abrandando o coração e dando provas de que se quer verdadeiramente ser cristã. Honrando assim a nosso Senhor pela prática das virtudes que Ele mesmo, por sua santa humanidade, nos ensinou. Quereis, minhas caras irmãs, que vos peça uma coisa que me parece necessária. Nunca faleis em polonês sem explicar às irmãs o que estáis dizendo. Isto as ajudará a aprender mais depressa a língua e impedirá outros inconvenientes que poderiam acontecer se agisseis de outro modo. Aquelas entre vocês que vivem aqui na casa-mãe ou em outro lugar de missão em outro país, fariam bem em seguir o conselho de Luísa sobre a utilização de outra língua. No entanto, para a maioria das filhas da caridade, não existe o uso de diferentes idiomas, mas Santa Luísa gostaria que a sua reflexão fosse ampliada a outras circunstâncias, tais como a adaptação aos temperamentos, às exigências, aos costumes de uma irmã. Por vezes, precisamos fazer esforços heróicos para viver juntas serenamente. Isto requer muita paciência, humildade e caridade. O quarto tema que suscitou muito debate na Assembleia Geral foi a transmissão da fé e dos valores cristãos às novas gerações. Sabemos muito bem que desde o pontificado de São João Paulo II, a Igreja tem tomado medidas consideráveis para chegar até os jovens. As Jornadas Mundiais da Juventude bienais
testemunham isso. Embora estas se realizem universalmente de 2 em 2 anos, os países são encorajados a organizar os seus próprios encontros nos anos intercalares. Tenho certeza de que algumas de vocês acompanharam grupos de jovens a estes eventos e sabem quanta energia e entusiasmo eles geram nos participantes. No entanto, mesmo que as jornadas mundiais da juventude sejam muito agradáveis e enriquecedoras, os jovens precisam de mais apoio para crescer na fé. Eles precisam de momentos regulares de oração, incluindo tempo de silêncio diante do Santíssimo Sacramento, Lectio Divina, oração comum da liturgia das horas ou do terço, e uma frequente participação na Eucaristia e no Sacramento da Reconciliação. Estas práticas podem ser naturais para aqueles que vêm de uma família com forte tradição religiosa. Portanto, muitos outros estão sozinhos quando se trata da oração e da liturgia. Por isso, eles dependem de pessoas como vocês para conduzi-los e orientá-los. As irmãs que estão envolvidas no serviço direto aos jovens, particularmente as que estão na área da educação, têm muitas oportunidades de estar próximas deles, de responder às suas perguntas e encorajá-los a viver a fé no serviço aos outros. Aquelas que têm pouco ou nenhum contato com os jovens devem fazer esforços para chegar até eles. Felizmente, a família Vicentina tem excelentes associações que podem ajudar neste sentido. Isto leva-me ao segundo ponto de atenção relativo à família Vicentina. Como muitas sabem, o superior-geral é o diretor-geral de 3 ramos leigos da família Vicentina. Associação da Medalha Milagrosa, AMM, Juventude Mariana Vicentina, JMV, e os missionários leigos vicentinos, MISEV. A Associação da Medalha Milagrosa tem milhares, se não milhões de membros em todo o mundo. Está centrada na oração e no anúncio da devoção à Nossa Senhora através da Medalha Milagrosa. É uma associação pública de fiéis composta por leigos, clero e membros de institutos de vida consagrada e sociedades de vida apostólica que usam a Medalha Milagrosa. Cada membro, de acordo com seu estado de vida, a honram com exemplos cristãos e missionários. Procuram juntos promover uma vida melhor em comunhão com os outros, desenvolvendo atividades apostólicas, enquanto difundem a mensagem da Santíssima Virgem a Santa Catarina Labouré, em 1830. Qualquer pessoa pode ser membro desta associação. Trata-se
primeiramente de uma associação de oração, mas também estimula a ajuda ou serviço aos mais necessitados. Assim como a Associação da Medalha Milagrosa, a Juventude Mariana Vicentina, nasceu a partir das aparições a Santa Catarina Labouré, aqui na Rua do Bac, em 1830. Foi inicialmente chamada de Filhos de Maria. E, claro, também mantém o aspecto mariano. Os membros são jovens. A associação busca formá-los a uma fé sólida no seguimento de Jesus Cristo. Viver e rezar como Maria na simplicidade e humildade, assumindo a espiritualidade do Magnífica. Promover, animar e manter o espírito missionário, prepará-los individual e coletivamente para colaborar na igreja e na sociedade com outros agentes pastorais. Os membros da Juventude Mariana Vicentina realizam diferentes atividades apostólicas com os seus próprios grupos e em coordenação com as paróquias ou com outros ramos da família vicentina. Entre as atividades estão serviço socio-caritativo, contribuição e assistência no trabalho social das Filhas da Caridade, visitas domiciliares regulares aos doentes e aos pobres, serviços em lugares de marginalização e rurais, junto aos grupos desfavorecidos, crianças, jovens com problemas comportamentais, mulheres migrantes, etc. Evangelização, colaboração com a catequese paroquial, crianças, jovens e adultos, atividades de evangelização juvenil, são seminários, encontros, etc. Apoio às missões populares organizadas pela Congregação da Missão. Como se pode notar, esta é uma excelente associação para envolver os jovens na fé e no serviço. Ela conta com milhares de membros em aproximadamente metade dos países do mundo e dispõe de estatutos nacionais em muitos deles. A sede do seu secretariado internacional mudou-se recentemente de Madrid para Manila, em Filipinas. Em ambas as cidades, pode-se contar com o apoio e assistência das Filhas da Caridade e dos membros da Congregação da Missão. Os missionários leigos vicentinos são de origem mais recente. Eles respondem ao apelo do Vaticano II, quando nos lembra que, pelo batismo, somos todos chamados à santidade e à missão. Eles são provenientes principalmente da Juventude Mariana Vicentina. No início, seu principal objetivo era a missão a dirigentes. Agora, eles realizam tanto missões locais como estrangeiras. Esta associação está crescendo, mas continua sendo bem menor do que as duas anteriormente mencionadas. Centenas de membros da MICEV trabalham em missões a curto ou a longo prazo.
Alguns vão por todo o mundo e outros partilham o Evangelho nos seus países de origem. Eles estão envolvidos em atividades como programas de evangelização, ensino e alfabetização, projetos para refugiados e sem teto, para pessoas com deficiências físicas ou mentais, cuidados de saúde, programa especial de alfabetização e de promoção para as mulheres, centro de escuta para as vítimas do álcool e da violência, proteção às crianças, pastoral da juventude nas dioceses e nas igrejas locais, formação de grupos pastorais, visitas a prisões e etc. Menciono estas 3 associações porque gostariam de lhes encorajar a promovê-las e apoiá-las. Uma filha da caridade do Conselho Geral é membro do Conselho Internacional de cada uma dessas associações. Como a família Vicentina, em nível internacional, é a superiora geral ou uma conselheira geral. Em âmbito nacional, as filhas da caridade são assessoras junto aos conselhos nacionais. Em cada associação, e muitas irmãs trabalham com os membros dessas associações em âmbito local, porque cada uma delas, direta ou indiretamente, nasceu das aparições de Nossa Senhora, a Santa Catarina. É natural que as promovam e apoiem, como vocês fazem já. Portanto, peço-lhes de continuar ampliando estas 3 associações em âmbito provincial e local nos seus respectivos países. Se por acaso uma, 2 ou mesmo nenhuma das 3 estiver presente na sua região, peço-lhes então que façam esforços para as instituir. Todas as associações têm sites internacionais onde se pode encontrar informações sobre como proceder. Não hesitem de trabalhar em colaboração com os nossos co-irmãos. Muitas vezes também os encorajei a desenvolver e apoiar estas 3 associações. Gostaria também de mencionar 2 outras associações que são membros importantes da nossa grande família vicentina, a Associação Internacional da Caridade, AIC, e a Sociedade de São Vicente de Paulo, SSVP. Como conhecem, a AIC é o membro mais antigo da nossa família vicentina, até mesmo que a Congregação da Missão e a Companhia das Filhas da Caridade. Em muitos países, as Filhas da Caridade trabalham em estreita colaboração com ambas as associações, servindo frequentemente como assessoras nos seus conselhos locais ou nacionais. Estou muito grato por esta colaboração e lhes encorajo a continuar promovendo-a. Se tiverem quaisquer dificuldades ou perguntas relativas à promoção e à assistência da Associação da Medalha Milagrosa, Juventude Mariana Vicentina e MICEB, Missionário Leigos Vicentinos,
podem entrar diretamente em contato comigo como diretor-geral. Eu farei o melhor para ajudá-las. Se houver situações financeiras ou outras que tornam difícil o estabelecimento de qualquer uma delas, faremos o nosso melhor para ajudá-las. Gostaria muito de ver essas associações serem criadas e ampliadas em países ou regiões onde não existem atualmente. Conto com cada uma, na medida do possível, para me ajudarem nesta tarefa. E se falarmos de países onde estes ramos estão presentes, temos 162 ou 163 países no mundo onde estão presentes. Mas existem 220 países no mundo inteiro, quer dizer que existem outros lugares que não existem. Mas se trata-se de um ramo onde não estamos presentes em um país, mas entre estes 162 a 163 países, existem alguns ramos da família vicentina presentes. Eu penso que a Juventude Mariana Vicentina estão presentes, se eu não me engano, em 72 ou 73 países. Mas não estamos ainda presentes em outros países. A Associação da Medalha Milagrosa está presente em 60 ou 62 países. E a MISEV, Missionários Leigos Vicentinos, estão presentes em mais ou menos, talvez, 25 países. Nós temos ainda muito trabalho a fazer. As três associações podem servir para fortalecer os jovens na sua fé, ensinar-lhes o valor do serviço aos outros e ajudá-los a tornarem-se membros comprometidos na Igreja Católica, promovendo estes valores no mundo em que tão desesperadamente precisa deles. Sabemos que muitos jovens são idealistas, procuram viver de forma mais simples, evitando as armadilhas da nossa sociedade de consumo, cuidando de toda a criação e ajudando os pobres. Ao chegar até eles, podem mostrar-lhes como atingir estes objetivos e assim promover uma ordem social mais justa e pacífica. Por fim, pessoalmente, peço-lhes que coloquem a nossa próxima Assembleia Geral nas suas orações. Como devem saber, talvez ela acontecerá de 27 de junho a 15 de julho em Roma. A comissão de preparação tem trabalhado arduamente para assegurar que tudo esteja a postos para um bom funcionamento deste importante acontecimento. É claro que ainda existem alguns detalhes de última hora a serem trabalhados, contudo, nesta etapa, contamos principalmente com a inspiração do Espírito Santo durante os debates e, por isso, que peço a sua ajuda em oração. Obrigada.